Meninos, hoje a gente vai falar de fígado. Bom, o fígado é a maior glândula do corpo e depois da pele é o maior órgão. Ele representa 2,5% do peso corporal de um adulto. Então ele é muito grande, né? É muita coisa, é um órgão bem robusto. E com muitas e muitas funções. Então, aqui a principal delas é o metabolismo dos nutrientes. Então, tudo aquilo que foi absorvido no intestino delgado vai ser levado para que o fígado consiga metabolizar essas substâncias. Ele faz o metabolismo de fármacos, ele faz a síntese da bile, ele faz síntese de fatores que têm relação com o nosso sistema endócrino e ele faz armazenamento de glicogênio. Então, essas são algumas das funções que estão relacionadas a esse órgão. O fígado, ele é relativamente simples em sua anatomia, então ele tem uma face diafragmática, então essa face diafragmática, ela é convexa e ela é antero-superior, então aqui a gente percebe a relação grande do fígado com o músculo diafragma. E aí, quando eu viro o fígado, ele tem a chamada face visceral, que é aqui relativamente côncava e fica no sentido mais póstero e inferior. Aqui é o fígado que a gente chama in situ, então o fígado no local de origem dele. Então a gente percebe que para visualizar a face diafragmática, né, é preciso rebater o órgão. Então, normalmente, a região, quando vocês forem olhar, né, ou fazer alguma cirurgia na região do fígado, nesta região, é necessário aqui fazer essa manobra para rebater o fígado e conseguir visualizar as estruturas que estão atrás dele. Bom, vamos detalhar um pouquinho mais aqui. Essa é a vista anterior do órgão, então, ou face diafragmática. Então, a gente logo já visualiza aqui os dois grandes lobos, o direito e o esquerdo. Esses dois lobos, eles são divididos por um ligamento que é um ligamento chamado de ligamento falciforme. Então, é um ligamento que permite aí a fixação do fígado na parede anterior do abdômen. E este ligamento, ele já divide aqui o que a gente chama de recesso subfrênico. Por quê? Porque é um espaço que está abaixo do músculo diafragma e em direito e esquerdo. Então, eu tenho o recesso subfrênico direito e o recesso subfrênico esquerdo. A ponta do ligamento falciforme é este outro ligamento aqui, que é chamado de ligamento redondo do fígado. Este ligamento redondo é remanescente da veia umbilical. Então, né, depois que a gente nasce, não precisa mais dessa estrutura, essa estrutura acaba virando um ligamento, e no caso aqui, o ligamento redondo do fígado. A vista a vista visceral, né, vista posterior, a gente consegue aqui agora visualizar de novo, né, o lobo direito e o lobo esquerdo, mas agora aqui a gente visualiza também este outro lobo, que é chamado de lobo caudado, e este pequeno lobo do lado da vesícula biliar, que é o lobo chamado de lobo quadrado. Ainda aqui, algumas outras estruturas vão marcar a passagem por esta região da vista posterior, da face visceral. Então, aqui primeiro a gente já visualiza a veia cava inferior. Então, a veia cava inferior, ela passa atrás do fígado. E aí, ela vai marcar o fígado e formar um sulco, que é o sulco da veia cava.
Nós temos aqui também a região do sulco do ligamento venoso. Então, o que acontece aqui é que lá na circulação fetal existia um ducto chamado de ducto venoso nesta região e que desviava o sangue da veia umbilical para a veia cava inferior, porque esse sangue não passa pelo fígado. E aí o que acontece aqui é que depois ele também vai evoluir e vai formar esta região, ficando um sulco aí na face visceral do fígado. Bom, o que acontece é que o fígado, assim como o pulmão, ele, além de ter os lobos, ele tem uma segmentação também, que é uma divisão funcional. Então, o que acontece aqui é que nós temos 8 segmentos na região do fígado, e esses segmentos, eles são divididos aqui como se fosse o sentido horário, né? Desse jeitinho aqui que eu estou fazendo com o laser. Então, esses 8 segmentos, eles são também cirurgicamente ressecáveis, porque eles são independentes. Eles vão receber um tronco arterial, eles vão receber um tronco venoso, eles vão receber um tronco das vias biliares. Então, cada um deles, ó, a gente visualiza aqui na figura, vai receber essas estruturas em separado. Então, essa segmentação, ela é mais funcional do que anatômica. A gente, assim como lá no pulmão, a gente não visualiza os segmentos hepáticos lá nas peças, aqui também a gente não visualiza lá esses segmentos hepáticos no fígado, ok? Bom, e aí então, o que acontece aqui é que, como o fígado é um órgão muito grande, né, acaba que existem alguns espaços que são formados próximos a ele. Então, os primeiros a gente já falou que são os recessos subfrênicos. E aí que esse recesso subfrênico ele é dividido em direito e esquerdo pelo ligamento falciforme. Então, um espaço, né, a gente consegue colocar a mão nesses espaços. Depois disso, eu tenho aqui, abaixo do fígado, um recesso que é chamado de recesso subhepático. Então, o recesso subhepático, ele fica logo abaixo aqui da região do fígado. E ainda existe aqui a relação desta região do fígado com os rins. Então, existe aqui a formação também de um recesso chamado de recesso hepato-renal, pode ser chamado também de bolsa de Morrison, que é a região aqui entre o fígado e o rim e as suprarrenais do lado direito. Vamos mostrar aqui de outra forma, ó. Então, este espaço que fica aqui entre a face visceral do fígado e a parede anterior do estômago é o espaço subhepático, e aqui entre o fígado e o rim a gente tem o espaço hepatorrenal. Bom, aqui nós já falamos para vocês que existe atrás do estômago um compartimento que é a chamada bolsa omental. Então, a bolsa omental, ela, quando tem algum tipo de líquido dentro dela e que eu preciso drenar esse líquido ele vai drenar justamente para este espaço que fica entre o rim direito e o fígado, que é o espaço, o recesso hepatorrenal. Tá? Então, existe um forame aqui nesta região, logo atrás deste ligamento, que forma o omento menor, que é o ligamento hepatoduodenal. Então, a bolsa, o forame omental, né, que é a região de comunicação da bolsa omental com o resto da cavidade peritoneal, vai acontecer essa drenagem através deste forame omental para o recesso hepatorrenal. Aqui uma outra forma de visualizar, então a gente tem aqui o recesso subfrênico, então fica aqui logo abaixo, né, da região do diafragma, e aqui a gente visualiza o recesso hepatorrenal, que é a região entre o rim e o fígado, e esta região aqui seria o recesso subhepático.
tá? Então, são espaços, na verdade, que se formam entre o peritônio, que se dobra, né? E o fígado. Bom, novamente na vista posterior aqui, a gente visualiza agora a chamada tríade portal. Então, a tríade portal é importante porque eu tenho aqui a artéria hepática própria, o ducto colédoco e a veia porta hepática. Essas três estruturas, elas vão chegar ou sair da região do hilo hepático. Então, e essas três estruturas, elas vão se segmentando e vão acompanhar a segmentação que a gente falou funcional do fígado. Então, aqui o que acontece, essa tríade portal, inicialmente, ela vai passar pelo ligamento hepatoduodenal. Então, a gente precisa relembrar aqui agora o conceito de aumento menor. Então, o aumento menor é esta membrana que vai unir a curvatura menor do estômago até a região do fígado. Então, esta primeira membrana a gente chama de ligamento hepatogástrico. E esta segunda membrana a gente chama de ligamento hepatoduodenal. As estruturas da tríade portal, elas vão passar por dentro deste ligamento hepatoduodenal, tá? Na mesma altura aqui que esse ligamento hepatoduodenal. Bom, e aí agora a gente vê a artéria hepática própria, da onde ela vem. Então, o que acontece, a gente precisa relembrar que ela vai sair, na verdade, ela é uma ramificação da artéria hepática comum, que por sua vez saiu do tronco celíaco. Eu falei que eu ia repetir isso muito, né, para vocês guardarem. Então, vamos lá. A artéria aorta dá o tronco celíaco, que dá a artéria hepática comum. A hepática comum vai dar dois ramos terminais, um lá para cima, que é a hepática própria, e um aqui para baixo, que é o gastroduodenal. A hepática própria, ela vai emitir a gástrica direita. Então, a gástrica direita que vem para a curvatura menor do estômago, e ela vai emitir uma artériazinha chamada de supraduodenal, ó, que está vindo aqui, para a região superior do duodeno. E aí, o que acontece, ó? Ela vem, sobe, sobe, continua subindo e vai dar ramos terminais direito e esquerdo. É assim que chama mesmo, tá? Ramos terminais da hepática própria. Então, do lado direito e do lado esquerdo. E aí, o que acontece é que do lado direito, a gente visualiza aqui este raminho que vem para a vesícula biliar, que é a artéria cística. Então, a artéria cística, ela é ramo terminal do ramo terminal direito da artéria hepática própria. E ela vai, então, irrigar a vesícula biliar. Olha a importância, né? Então, quando forem fazer cirurgia para retirada de vesícula, essa é a artéria que vocês vão precisar interromper o fluxo. Bom, aí, o ducto colédoco nós vamos falar numa aula só para isso, só para vias biliares. E aí, aqui agora a gente fala da grande veia porta. Então, por que ela tem esse nome, né? Então, do latim, porta, portão, portare, quer dizer carregar. E Vesálio deu esse nome também porque a veia porta, ela chega pela porta, né? Pela entrada principal do fígado. E a grande importância da veia porta é que ela, então, vai drenar aqui o sangue que está rico em nutrientes, ou seja, com tudo aquilo que o intestino absorveu, e tudo isto vai ser processado no fígado. E aí, lembrar então que essa tríade ela está dentro do ligamento hepatoduodenal, inclusive então a veia porta. E essa veia ela é tão interessante, tão diferente, que ela vai dar ramos, né? Então,
eu venho o tempo todo falando para vocês que a artéria dá ramo e veia tem tributária. Mas agora aqui eu vou falar diferente, né? Então, a veia porta, ela tem ramos, porque ela é uma circulação diferenciada, que é a circulação porta. Então, nós temos algumas circulações diferentes no organismo, né? A própria circulação coronária é uma circulação diferenciada. Então, o que acontece aqui é que a veia porta, assim que ela está chegando no fígado, ela vai emitir um ramo direito, um ramo esquerdo. E aí, como a gente visualiza aqui na figura, né, nós vamos ter esta ramificação acompanhando de novo a segmentação hepática. Aqui a gente ainda visualiza, olha, as veias biliares, então vamos falar melhor delas na próxima aula. E a gente ainda vê também, visualiza as ramificações da artéria hepática própria. Então, a artéria hepática própria também vai se ramificar, mas a artéria hepática própria, ela vai fazer a irrigação do parênquima hepático, então das células do fígado. Já a circulação porta, as veias que vêm da veia porta vão principalmente para fazer o metabolismo das substâncias que são absorvidas lá no trato gastrointestinal, ok? Bom, então aqui, né, a gente visualiza que eu tenho a formação da porta, principalmente aqui pela veia mesentérica superior e pela veia esplênica. Quem é que a veia mesentérica superior está drenando? Então, ela drena intestino delgado, ela drena seco, colo ascendente, colo transverso. Quem é que a esplênica está drenando? Está drenando a região do baço, a região do estômago, ela está drenando o pâncreas, colo descendente, sigmoide reto. Por quê? Porque aqui está desembocando a veia mesentérica inferior. Então, quando a veia mesentérica inferior chega na esplênica, então tudo isso aqui vai ser drenado para a veia porta. Então, aqui ainda a gente vê a drenagem das duas gástricas, né? Então, aqui a gástrica direita e a gástrica esquerda, elas drenam também diretamente para a veia porta. E aí, aqui a gente precisa pensar também que elas drenam, além da região do estômago, a região do esôfago, na região mais inferior aqui, tá? Então, a gástrica esquerda, ela vai emitir ramos quando é a artéria, portanto, quando é veia, as tributárias desta região mais inferior do esôfago chegam também para a veia gástrica esquerda. E ainda temos aqui região paraumbilical e a região da vesícula biliar sendo drenadas para o sistema porta. Aqui, né, visualizando de uma forma mais abrangente, então eu tenho a drenagem vindo pela veia mesentérica superior, eu tenho a drenagem vindo da mesentérica inferior, a drenagem vindo da esplênica e a drenagem vindo aqui da região do estômago, e ainda temos a drenagem vindo diretamente da veia cística, da região da vesícula biliar. E aí, é importante aqui que vocês entendam que o sistema porta, ele vai ter algumas comunicações com o sistema cava, com o sistema de drenagem venosa sistêmica. Onde é que essas comunicações acontecem? Então, nós temos aqui, por exemplo, a comunicação na chamada região submucosa, do esôfago. Então, a gente visualiza que esta região do esôfago é uma região em que eu tenho contato, lá das veias esofágicas para o sistema ázigo, que é um sistema que está relacionado ao sistema cava, e tenho aqui uma comunicação com o sistema porta.
Depois, lá na região do canal anal. No canal anal, nós temos aqui a veia retal superior drenando para a mesentérica inferior e caindo no sistema porta. E eu tenho as retais média e inferior drenando para o sistema cava. Então, de novo, existe aqui uma comunicação. Então, falamos disso lá na aula de intestino grosso, ok? E depois temos a região paraumbilical. Então, esta região ao redor do umbigo, nós temos uma drenagem pelas veias chamadas de epigástricas. Vamos ver lá em parede abdominal depois essa drenagem. E essa drenagem vai para a veia ilíaca, que vai para o sistema cava. E temos aqui a veia chamada de paraumbilical, que vai para o sistema porta. E além disso, eu preciso lembrar que o sistema porta, na verdade, ele vai desaguar na veia cava inferior. Então, novamente, no fígado nós temos aqui uma comunicação, tá? Então, essas comunicações, elas são chamadas de anastomoses portosistêmicas. E nós vamos ver que quando eu tenho uma dificuldade na drenagem pelo sistema porta, o que acontece é que essas regiões elas vão funcionar como desvios para a drenagem do sangue. Tá? Então, são regiões muito importantes, essas anastomoses portosistêmicas, porque elas vão funcionar para o sangue como um desvio, uma possibilidade a mais de drenagem, caso eu tenha aí qualquer problema no sistema porta. Ok, gente? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.